Há uma coisa que o meu pai e a minha mãe sempre me disseram. Eu, a princípio, não acreditava, mas depois de ver isto, eu, mais uma vez, tenho que lhes dar razão. O meu pai sempre disse, e a minha mãe, que a justiça pode tardar. Ela pode tardar. Então, aqui em Portugal nem se fala. Mas, quando ela chega, ai, é mesmo justiça feita mesmo. É mesmo, faz-se mesmo justiça. Para quem merece que se faça justiça. É mesmo isso, meus amigos. A justiça, quando chega, ela é implacável. E hoje, vocês já devem estar a perceber pelo título deste episódio que se fez justiça para algum setor ou para alguma pessoa que mandou Inês Sousa Real a tribunal. Sim, Inês Sousa Real vai ser constituída arguida num processo judicial. Querem saber qual é? Então eu acho que vocês deviam era ficar para o resto do vídeo. Vai rodar a vinheta, vemo-nos já daqui a um bocado. Ora, meus amigos, então, se eu não disse isto antes, bem-vindos a mais um episódio de Pessoas e Armas. E vamos então começar com a análise crítica. Ora bem, primeiro vamos ler a notícia e depois então vou fazer então a minha análise crítica acerca do sucedido. Basicamente o que aconteceu foi que a imunidade parlamentar de Inês Sousa Real foi levantada para ela ser constituída arguida no tribunal, num processo que está a decorrer no Tribunal Judicial da Comarca de Évora. Processo esse que foi instaurado por nada mais, nada menos que Joaquim Morteira Grave. Ora, vamos então ver o que se passou e depois então fazer aqui umas pequenas tiradas humorísticas, porque vão haver algumas. Eu saquei esta notícia, ou melhor, eu tirei print à notícia no site Notícias ao Minuto, no separador Política ao Minuto, ok? Portanto, vamos ver. Parlamento aprova levantamento da imunidade parlamentar da líder do PAN. Tantos pés. A Assembleia da República aprovou hoje o levantamento da imunidade parlamentar da deputada única e porta-voz do PAN para Inês Sousa Real responder em tribunal num processo por alegada difamação. O parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, aprovado em reunião da Comissão na terça-feira, é no sentido de autorizar o levantamento da imunidade parlamentar da senhora deputada Paula Inês Alves de Sousa Real para ser constituída arguida no âmbito do inquérito que corre no Tribunal Judicial da Comarca de Évora. O levantamento da imunidade parlamentar da deputada... Não, peraí. Paula Inês Alves de Sousa Real. Eu imagino os paizinhos desta Miss Gorjeta quando ela fazia cagada em miúda. Paula Inês! Não é? Vocês estão a ver assim aqueles paizinhos que, pronto, são todos queques e tal a dizer isto. Portanto, primeira tirada humorística. Paula Inês Alves de Sousa Real. Meu Deus. É tudo nomes sonantes, mas depois, quando eles vão a escrever português, os deputados do PAN... Oink. Enfim, continuemos. O levantamento da imunidade parlamentar da deputada, que optou por não participar na votação, no shit, foi aprovado com o voto a favor de PS, Partido Socialista, Chega, Iniciativa Liberal, Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Livre. E teve o voto contra do PSD. Voto contra do PSD. Também vou falar sobre isto aqui. Sim, senhor. Isso podem ter a certezinha. Numa nota enviada à agência Lusa, a líder do PAN refere que vê a sua imunidade parlamentar levantada na sequência de um processo de alegada difamação por, a 6 de julho de 2020, no Jornal da Noite da TVI, ter referido que o veterinário Joaquim Morteira Grave, apesar de defender a tauromaquia, nas suas teses de doutoramento, reconhece que o touro sofre. Escrever português correto é que fodeste, não é, senhora deputada? Eu sei. Já comentaremos isso mais adiante.
Inês Sousa Real refere que em entrevista e debate com Miguel Sousa Tavares afirmou que o veterinário e empresário tauromáquico Joaquim Grave tem várias teses de doutoramento, e orientou várias teses também, em que ele próprio reconhece não só que o touro sofre, como também reconhece que o touro só investe porque não tem opção de fuga. E considerou que até quem defende a manutenção da tauromaquia tem de facto a honestidade intelectual de reconhecer que há sofrimento. Na mesma nota, é referido que na sequência destas declarações, Joaquim Grave deu início a um processo por alegada difamação. Alegada ou não, vamos ver isso depois também. A deputada do PAN, e esta aqui é a minha parte favorita, a deputada do PAN considera que o levantamento da sua imunidade parlamentar é manifestamente desprovido de qualquer razão de ser, alegando que é contrária, mais uma vez, português, sugiro que aprenda, Sra. Deputada, é contrária ao princípio do livre exercício do mandato parlamentar, à liberdade de expressão e de ação política e, em última análise, atentos os contornos concretos do caso, representaria uma tentativa de coação e de silenciamento político que a Assembleia da República tem a seu benefício a obrigação moral e ético-jurídica de rechaçar prontamente. Aqui agora uma parte não relacionada com este assunto, eu quero ler a notícia na íntegra, não é? Na reunião plenária, os deputados aprovaram também, por unanimidade, a substituição do socialista Nuno Fazenda, que tomou hoje posse como secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, sucedendo a Rita Marques. O mandato do até agora deputado do PS, eleito pelo Círculo de Castelo Branco, será ocupado por José Pedro Leitão Ferreira. Vários apontamentos aqui que eu quero fazer. Primeiro de tudo, vamos começar com esta tese. Joaquim Morteira Grave deu início a este processo, mas isto não é só um mero enfrentamento entre... não é um mero enfrentamento entre Inês Sousa Real e Joaquim Morteira Grave. Isto é mais uma vez, e aqui estamos a ver, o enfrentamento do setor tauromáquico contra a máfia animalista. É o que temos aqui, não é? Portanto, temos aqui esta primeira anotação. É de saudar, digamos assim, as posições do PS e do Chega, porque lá está, o Chega aqui mostrou que também defende a tauromaquia, e o PS igualmente, apesar de ter feito aquela merda que fez no Orçamento de Estado, de não ter baixado o IVA das touradas de 23% para 6%, vá-se lá saber porquê, não é? Vá-se lá saber porquê mesmo, porque, não sei, o PS tem maioria absoluta, mas pronto. Enfim, também de destacar a posição do Chega, mais uma vez esteve do lado das pessoas certas, não é? Mais uma vez. Da Iniciativa Liberal, até aqui enfim, que a Iniciativa Liberal faz alguma coisa de jeito. O PCP já era de esperar, o Bloco de Esquerda e o LIVRE a mesma coisa. Também é de saudar a posição destes dois deputados. Voto contra do PSD. Então, senhores deputados do PSD, então, senhor líder do PSD, Sr. Luís Montenegro, então vocês não são tão a favor da caça, das touradas. Salvo erro, até foi Rui Rio que em resposta a Inês Sousa Real na campanha das eleições, em resposta à Sousa Real no caso da formação de um governo de coligação entre o PAN e o PSD, digamos que Rui Rio disse: as touradas e a caça não são negociáveis. No entanto, digamos, para uma deputada que difamou um empresário tauromáquico e, portanto, o setor da tauromaquia, no entanto, para esta deputada ser levada à justiça e responder pelas ações que cometeu, aí já vale votos contra? Será que vocês são assim tão defensores do mundo rural como dizem? Isto por acaso, agora traz aqui uma coisa ao de cima que convém salientar. Meus amigos, nós temos que escrutinar os partidos, não é só na altura de ir votar. É durante
toda a legislatura. Não esquecer nada do que estes partidos fazem. Ou seja, o que o povo português tem que fazer, portanto, é deixar de ser corno manso e começar a escrutinar com rigor os partidos. Especialmente quando o mundo rural está a ser atacado da maneira que está, desta maneira, não é? Ou com declarações caluniosas da senhora deputada do PAN. Portanto, há que escrutinar os partidos que estão do lado do mundo rural e aqueles que dizem estar do lado do mundo rural, mas na realidade não estão. Não creio, eu espero que isto seja um episódio isolado do PS. Este voto contra seja um acontecimento infeliz por parte do PSD, uma decisão infeliz, porque já vimos que no Orçamento do Estado o PSD foi um dos partidos proponentes de se baixar o IVA das touradas de 23% para 6% e também quis baixar o IVA da carne da perdiz de caça para 6% também. Portanto, espero que isto tenha sido somente um ato isolado e uma decisão infeliz do PSD neste preciso momento. Mas, agora falando aqui de língua portuguesa, eu como estudante de letras não posso deixar passar certas e determinadas coisas. Especialmente quando assassinam a língua portuguesa de caneta em punho, não é? Ou de teclado em punho, que se calhar a Inês Sousa Real enviou isto por e-mail. Senhora Deputada, você diz aqui que viu a sua imunidade parlamentar levantada na sequência de um processo de alegada difamação por, a 6 de julho de 2020, no Jornal da Noite da TVI, ter referido que o veterinário Joaquim Grave, apesar de defender a tauromaquia, nas suas teses de doutoramento, reconhece que o touro sofre. Exemplo de péssima construção frásica. O que você devia ter dito era ter referido que o veterinário Joaquim Grave, apesar de defender a sua tauromaquia... como é que é? Na sequência de um processo alegado de difamação por a 6 de julho de 2020, você o que devia ter dito era isto. Você viu a sua imunidade levantada na sequência de um processo de alegada difamação por a 6 de julho de 2020, no Jornal da Noite da TVI, ter referido que o veterinário Joaquim Grave, apesar de defender a tauromaquia, reconhece nas suas teses de doutoramento que o touro sofre. Primeiro exemplo de uma péssima construção frásica que eu agora corrigi, não é? Portanto, para ser deputada e para ser advogada, você diz que é advogada, é preciso saber escrever-se em português. Lá está. Eu, como estudante de letras, não consigo deixar passar certas e determinadas coisas. Mas, pronto. E depois... E a deputada do PAN considera que... E depois temos aqui também na parte que ela considera o levantamento desprovido de qualquer razão de ser. O levantamento é manifestamente desprovido de qualquer razão de ser, alegando que é contrária ao senhora deputada. Eu cá para mim, eu acho que você anda a usar essa cena dos pronomes, dos não binários e essas cenas para esconder o facto de que você é uma nódoa a português. Eu até, deixem que vos diga uma coisa, eu até começo a pensar seriamente que o principal requisito para ser, um dos principais requisitos para ser deputado ou seguidor do PAN é ser-se analfabeto. Talvez por isso se consiga perceber porque é que do PAN sai tanta proposta estapafúrdia e se consiga perceber também porque é que os defensores do PAN comportam-se como cavernáculas, como homens das cavernas, como caçadores, pescadores e toureiros. Talvez se consiga perceber isso. É que talvez um dos requisitos para ser seguidor do PAN ou deputado do PAN é ser-se analfabeto realmente. Mas calma que ainda não fica por aqui. Neste mesmo parágrafo do desprovido, a deputada do PAN considera que o levantamento da sua imunidade parlamentar é manifestamente desprovido de qualquer razão de ser, alegado que é contrária ao princípio do livre exercício do mandato parlamentar, à liberdade de expressão e da ação política, e em última análise representaria uma tentativa de coação e de silenciamento político que a Assembleia da República tem a seu benefício a obrigação moral e ético-jurídica de rechaçar prontamente. Ou seja, neste caso aqui da Assembleia, digamos,
vamos por partes. Você pode exercer o seu mandato parlamentar. Isto não tem nada a ver com o mandato parlamentar. Começa logo por aí. Você disse isto numa entrevista e /debate com Miguel Sousa Tavares. Segundo, você diz que isto é contrário à sua liberdade de expressão. Ah, é? E você respeita a liberdade de expressão de caçadores, toureiros e tudo quando dizem que estão fartos das vossas políticas nojentas? Vocês até são coniventes com que os vossos seguidores insultem caçadores e os ameacem de morte. É o grande problema aqui, não é? Portanto, como é que você quer que respeitem a sua liberdade de expressão se você não respeita a liberdade de expressão e de pensamento dos outros? Não é? Lembre-se disto, Sra. Deputada. A sua liberdade acaba quando a dos outros começa. Certo? Portanto, a sua liberdade acaba a partir do momento em que, por exemplo, profere informações caluniosas sobre caçadores, sobre pescadores, ou, neste caso, quando manipula a informação de uma tese de doutoramento de um empresário tauromáquico e veterinário para se coadunar com o seu discurso político. É aqui que a sua liberdade de expressão acaba. E, em última análise da ação política, você como política tem... Você como política... Eu nem vou comentar essa parte, porque... Enfim. E depois diz que representa uma tentativa de coação e de silenciamento político que a Assembleia da República tem a seu benefício a obrigação moral e ética ou jurídica de rechaçar prontamente. Ou seja, a senhora deputada está a fazer beicinho, que é basicamente o que está a acontecer aqui, porque viu a sua imunidade parlamentar levantada. Correto? Ou seja, confirma-se aquilo que eu já disse. Que os animalistas e os deputados que os representam têm total impunidade, gozam de total impunidade para basicamente praticarem ações que noutros contextos e sem essa dita imunidade parlamentar eles eram logo acusados criminalmente. Porque isto aqui proferir calúnias e tanto faz ser contra o Joaquim Morteira Grave como contra o Zé Manel da Pampilhosa, não é? Proferir calúnias é crime. E pelos vistos você vai responder por ter cometido um crime. Chama-se justiça, senhora deputada. Aquilo que você tanto reclama, mas sem qualquer direito, não é? Portanto, é um bocado por aí. E a Assembleia da República tem a seu benefício a obrigação moral e ética ou jurídica de rechaçar este pedido de levantamento de imunidade. Não tem. A Assembleia da República costuma-se dizer que os bons exemplos vêm de cima. E a Assembleia da República tem que dar o exemplo de integridade, que muitas vezes não dá, para ser franco, mas tem que dar o exemplo de transparência e integridade. E aqui a Assembleia da República esteve muito bem. O que você devia ter aprendido, que de certeza que não aprendeu, é que as suas ações têm consequências, senhora deputada. Você não pense que vai ter essa imunidade parlamentar para sempre. Não pense. E eu espero, sinceramente, senhora deputada, e lá está, isto é uma coisa que os meus pais me ensinam. Isto é uma coisa que os meus pais me ensinaram desde pequenino. E por acaso, ainda bem que eles o fizeram. Porque os meus pais sempre me disseram 3 coisas que tens de fazer. 3 coisas que tens de fazer quando fazes cagada. Assumir que fizeste cagada. Arcar com as consequências das tuas ações. E também pedir perdão por aquilo que se fez. Ok? Portanto, senhora deputada, o que você devia ter pedido, o que você devia ter feito era dizer, não, eu manipulei a informação da tese do Dr. Joaquim Morteira Grave,
fiz mal, estive mal, portanto, sim, eu vou assumir as responsabilidades e pronto, se é para ir a tribunal, vamos lá a tribunal, vou tentar defender-me, mas reconheço que estive mal. Não, você simplesmente, mas neste caso não, você armou-se em vítima, diz que estão a tentar à sua liberdade de expressão. É, e volto a repetir, e os atentados contra a liberdade dos demais portugueses que o PAN tem perpetrado. Isso aí já não é relevante para a conversa, é? Ai pá. E eu sinceramente, agora para acabar a nota final, eu espero que o levantamento da imunidade parlamentar de Inês Sousa Real crie um precedente em Portugal. Um precedente que diga o seguinte, que estabeleça o seguinte: os deputados, independentemente do partido / espectro político a que pertençam, se fizerem cagada, vão ser levados à justiça para responder pelas ações deles próprios. Eu espero que se crie este precedente em Portugal. E quero mandar também um abraço especial ao Sr. Dr. Joaquim Morteira Grave por ter tido, como é que eu hei de dizer, um par de tintins, por assim dizer, que eu não quero ser mal criado, não é? Por ter tido um par de tintins de dizer assim, chega desta porra, já estou farto de ver o setor tauromáquico ser difamado, ainda para mais com calúnias proferidas quanto à minha pessoa, eu vou pegar, vou meter as mãozinhas à obra e vou para tribunal, e vou até às últimas consequências. Muito bem, Sr. Dr. Joaquim Morteira Grave, isso demonstra que você, sabendo que pode vir a ser, digamos, insultado, difamado ainda mais e até mesmo ameaçado, você vai defender a sua honra e o seu bom nome. E isso é típico de um português que luta pela sua liberdade e pelos seus direitos e, portanto, um grande abraço para si e espero que você ganhe este processo. Último ponto. Vocês viram que eu defendi, que eu saí em defesa das touradas. Eu tenho-vos a dizer uma coisa, eu não sou aficionado de touradas, apesar de tudo. Não sou aficionado, não estou a dizer que sou contra. Estou a dizer que é uma atividade que não me chama muito a atenção. Se me convidarem, eu pelo menos não pagava para ir a uma tourada. Agora, se me oferecessem o bilhete, pronto, ok, tudo bem, posso ir ver. Também não tem problema nenhum uma pessoa ver o que é. Portanto, eu não sou contra as touradas, apesar de não ser aficionado. Mas sou um grande aficionado pelo respeito pelo nosso semelhante e pelo respeito pela liberdade e pelos gostos culturais dos outros. Por isso é que eu fiz este episódio de Pessoas e Armas e por isso é que eu dei tantas na cabeça à Inês Sousa Real porque, sejamos sinceros, ela também mereceu. Se gostaram deste episódio de Pessoas e Armas, meus amigos, já sabem o que têm a fazer, não é? É óbvio. Deixem like neste vídeo, ajuda imenso, ou como dizem os nossos irmãos brasileiros, deixe o seu joinha, não é? E subscrevam a Lusitana Outdoor Channel. Ativem o sininho das notificações para estarem então a par de todas as novidades do canal, não é? Façam isso por favor, não é? Vamos lá. O canal não se resume somente a Pessoas e Armas. Nós temos Pessoas e Armas, é uma das rúbricas, é a rúbrica de opinião crítica deste canal. Temos a escolha do subscritor, também é uma rúbrica em que se pega nas vossas sugestões e da melhor maneira possível faz-se um vídeo baseando-nos nas vossas sugestões. E temos os vídeos normais, ou seja, vídeos de caça, pesca, tiro, reviews de armas, munições, tudo isso. Todas essas coisas boas. Portanto, já sabem, ativem as notificaçõezinhas, personalizem o sininho, não é? E subscrevam o Lusitana Outdoor Channel, deixem like ou joinha, não é? E já sabem, da melhor forma possível, pessoal, tenham boas caçadas, aproveitem os outdoors, um grande abraço e até à próxima.